Olá, turma, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma aula de matemática e língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre cálculos e interpretação. Então, turma, nas aulas passadas nós já falamos bastante sobre gráficos, nós já falamos sobre problemas, nós já falamos também sobre unidade, dezena e centena. Por isso, nós vamos hoje desenvolver a nossa leitura, a nossa capacidade de interpretação. Porque às vezes você pega uma situação para resolver, pode ser até mesmo um problema. E aí você não consegue resolver porque você não praticou a interpretação, não procurou entender o problema. Por isso, hoje, mais uma vez, nós vamos praticar mais esta habilidade. Vamos lá, então? Quando eu falo em gráfico, eu quero relembrar vocês que esse gráfico que vocês estão vendo, como vocês observam, ele tem título, ele tem as informações referentes a uma questão. Nesse caso aqui, está falando das profissões, mas como eu já disse em aulas anteriores, nesses últimos dias nós vamos nos deparar bastante com gráfico, porque nós estamos em período eleitoral e aí as mídias, os meios de comunicação irão informar para a comunidade as intenções de voto, quem está à frente, quem está lá atrás, quem é que pode ganhar. Quando nós nos deparamos com um gráfico, vocês têm que observar essas informações sobre o que ele fala, qual é o título, de onde é que está saindo essa informação. Às vezes a gente pode até ficar com o pé atrás, porque às vezes, como vocês sabem, ultimamente está tendo muita notícia fake, ou seja, notícias falsas. Portanto, é muito importante vocês checarem de onde é que saiu a informação. Além disso, vocês têm que entender que, às vezes, o gráfico ele fala de situações que você precisará utilizar o seu conhecimento de quantidade, de valor, de várias outras situações. Além do gráfico, que atividade vocês têm, vocês também terão que responder um problema. Ou seja, a aula passada eu falei sobre o problema, que vocês têm que ler a questão, têm que observar as informações relevantes, quais são os números que aparecem, sobre o que esse problema está falando. Como vocês podem observar nesse problema aqui também. Vejam que ele aparece alguns números. Por meio dessas informações, nós podemos saber se nós vamos adicionar, ou melhor, se nós vamos somar, se nós vamos tirar, como nós costumamos chamar a subtração, ou multiplicar, ou então dividir. Por isso que é muito importante essa questão da interpretação. Além do problema, nós vamos voltar um pouquinho mais atrás, que é lá no início do ano, porque nós falamos sobre unidade, nós falamos sobre dezena e centena. E às vezes vocês ainda têm dificuldade com relação à decomposição, com relação a identificar quem é unidade, quem é dezena, quem é centena, quem é unidade de milhar. Vejam que nessa numeração, o número 3 ocupa que posição? Ele está na posição, ele está na casa da unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Qual é a casa do número 3? Logo em seguida, vocês podem observar que vem outro número. Qual é a posição desse número? Do número 7. E depois o número 5. E por último, vocês podem observar, vocês têm o número 6.
Portanto, vocês precisam entender quem é unidade, quem é dezena, quem é centena, unidade de milhar e assim por diante. Portanto, eu peço que vocês respondam a essa atividade para que nós possamos compreender e praticar muito mais, ok? Então, eu fico por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.